Salve Rubro-Negra, dois papos aqui pra gente trocar rapidinho, duas ideias que a gente vai levar aqui nesse domingo. Ontem o Flamengo se reencontrou com as vitórias, os gols, as goleadas, as facilidades de concatenar jogadas, as facilidades de associação de jogadas entre a galera dali da frente, que joga do meio campo pra frente, Paquetá, Samuel Lino, Pedro, Cebolinha que diga-se de passagem, né? Preciso fazer justiça ao Cebolinha. Essa galera toda que tá no Flamengo, nesse ano, quem tá jogando melhor é o Cebolinha. Isso aí é indiscutível, indiscutível. Inclusive, eu até estranhei ontem quando ele não entrou em campo como titular. Falei, caramba, Felipe Luiz de novo vai insistir no Samuel Lino. Meu Deus do céu, até quando isso? Não que o Samuel Lino seja a carta fora do baralho, seja um cara descartável, você pode jogar fora, não. Ele tem exemplo de jogar bola, não, nada disso. Eu acho que é o seguinte, você tem que dar chance para quem tá bem. Ainda mais num jogo que você precisava ganhar, tudo bem. Do outro lado era o Sampaio Corrêa, não era o Real Madrid, não era o Paris Saint-Germain, era o Sampaio Corrêa. Foi aquilo que vocês viram, jogo de ataque contra a defesa o tempo todo, e ainda assim o Flamengo apresentando falhas clamorosas, escandalosas no seu sistema defensivo. O Flamengo tomou 2 gols de um time fraquíssimo, 2, valeu 1, mas tomou 2. Mas o Flamengo fez 7. Amigo, desculpa, do Sampaio Corrêa, você não pode tomar 2 gols praticamente idênticos, como o Flamengo tomou. Com o cara ali no mano a mano, o jogador dele lá, que é bom jogador, um cara já até veterano, né? Mas um cara muito bom jogador, que aproveitou as 2 chances que teve, sendo que uma estava impedido, para a sorte do Flamengo, que poderia complicar o jogo no segundo tempo, porque poderia condicionar o jogo, aquele placar ali, de 1-1. O Flamengo fez uma partida de razoável para boa, vamos dizer assim. Porque, gente, na boa, não dá para você achar que está tudo resolvido, porque você meteu 7-1 num time que não apresentou nenhum tipo de dificuldade, nem de marcação do Flamengo. Ontem o Flamengo estava com a vida que pediu a Deus. Se o Rascaeta estivesse em campo, o Rascaeta teria feito uns 10 gols ontem. Pedro, Paquetá, Carrascal, os caras tocando bola assim como se fosse no treino apronto, o famoso treino apronto, como se falava antigamente, né? Eu venho de longe, como diria José Trajano, eu venho de longe. Então, antigamente se falava de treinos aprontos, coletivos aprontos. O Flamengo ontem jogou um coletivo apronto de luxo. Um treino de luxo no Maracanã, com torcida, valendo 3 pontos, contra um sparring que entrou para se defender, né? Só um jogador na frente, e ainda assim, aquele único jogador fez 2 gols no Flamengo. Preciso chamar atenção para isso, fez 2 gols, não é comum, não é normal, não é o correto. E esse time, Sampaio Corrêa, fraquíssimo, tenha conseguido fazer 2 gols no Flamengo, com uma zaga muito boa que tem ali, Vitão e Danilo. Tudo bem, primeira vez que eles jogavam juntos, com o goleiro Andrew. Aí tem a questão da comunicação, do entrosamento, e tudo isso que a gente tem que colocar na conta. Ainda assim, você não pode tomar 2 gols de um time ridículo. Ele deu todos os espaços possíveis para o Flamengo fazer as jogadas que quisesse fazer. Jogadas pelos lados, jogadas por dentro, ali com o Paquetá fazendo associação com o Samuel Lino, fazendo associação com o Pedro, fazendo associação com o Carrascal. Ayrton Lucas cobrindo ali, toda a lateral ali, passando como queria ali pelo marcador dele o tempo inteiro. E os caras do Sampaio Corrêa, diga-se de passagem, os caras não estão fazendo corpo mole não, tá? Os caras estão jogando a vera, para valer mesmo. Então, os malucos, lá no jogo todo mundo caiu cheio de dores musculares, de tanto correr atrás da bola. Mas os caras estavam marcando mal, correndo errado, como a gente fala no futebol, correndo errado. E o plano de jogo deles é um plano de jogo suicida. Não vou dizer kamikaze, porque kamikaze tem um outro sentido. A palavra kamikaze significa vento divino. Para quem gosta de história aí, como eu sou professor de história, para quem não me conhece, século XIV, no início do século XIV, os mongóis tentaram invadir o Japão e foram impedidos por um tufão, um vento muito forte que os japoneses chamaram de vento divino. E aí a palavra vento divino na língua japonesa significa kamikaze. Foi isso que impediu o avanço das hordas sanguinárias mongóis nas ilhas do Japão no século XIV. Mas voltando para o futebol, que é o que nos interessa aqui, aquela tática dele foi uma tática suicida, deixando o meio campo do Flamengo totalmente à vontade. E aí, nesse meio campo, se destacou de novo o Everton Araújo, que apesar de não ter muito a quem marcar, não deu brecha em nenhum momento para o meio campo do Sampaio Corrêa. Marcou firme, gol dividida, ganhou a primeira bola, ganhou por cima, ganhou por baixo, antecipou, iniciou ataques, iniciou contra-ataques. Então, assim, ajudou muito o Flamengo. E eu acho que é o seguinte, o Jorginho joga muita bola, ninguém discute. Pulgar joga muita bola, ninguém discute. De La Cruz joga pra caceta, ninguém discute. De La Cruz joga muita bola, gente, joga muita bola. Mas, dessa galera toda, né? Não vou falar do Alan, que o Alan tá pronto de sair do Flamengo. Dessa galera toda,
quem tem menos nome é exatamente o Everton Araújo. Essa galera toda, quem está jogando mais nesse início de ano, aliás, desde o final do ano passado, desde meados do ano passado, é o Everton Araújo. Está jogando muita bola, está comendo a bola, o senhor do meio campo, o senhor absoluto do meio campo. Se ele tivesse jogado, talvez, contra o Corinthians, não sei, né? Um jogador faz diferença, ué. Vocês não falam que o Paquetá pode fazer diferença? O John Arias, que está chegando agora no Palmeiras, não pode fazer diferença? O Lamine Yamal faz diferença no Barcelona? Um jogador, ainda que não seja necessariamente um jogador de ataque, se for de meio campo, claro que faz diferença. Porque o meio campo é um lugar de criação, é um lugar de conceber as ideias, de concatenar as jogadas e de também destruir as jogadas. Como não foi destruída a jogada no meio campo do Flamengo, quando o Paquetá perdeu aquela bola e aí, gol dos caras, no último jogo. Então, é importante a gente ficar atento para tudo que cerca uma partida de futebol, não apenas olhar para o placar. O placar, eu acho que ele, sinceramente, apesar de ser um placar elástico, eu acho que ele é o menos importante nesse contexto que nós estamos vivendo de início de temporada, no Flamengo particularmente. Ele é o menos importante. O mais importante é que o time mostrou desenvoltura. É lógico que foi facilitado pela péssima marcação do Sampaio Corrêa. Péssima. Bruno Henrique, quando entrou, fez o que quis. Cebolinha, quando entrou, fez o que quis. Fez até gol de cabeça. E aí, uma coisa importante aqui. Exatamente pela péssima marcação deles, também menção honrosa ao Emerson Royal. Jogou muita bola, jogou bem ontem. Deu 2 assistências. Uma para o Samuel Lino, contestadíssimo, tão contestado quanto o Royal. E outra para o Cebolinha, que tem menos de 1,80 m, meteu a cabeça na bola ali. Foi um passe, né? Foi um passe que o Emerson Royal deu de primeira, o Cebolinha testar. E aí, eu espero que o Emerson Royal melhore as performances dele, não só contra times fracos. Como o Flamengo vai enfrentar agora o Vitória brasileiro, que é um time fraco, não é tão fraco quanto vai correr. Óbvio que não é, tá? Porque o jogo vai ser lá no Barradão, onde o Vitória sempre apresenta mais dificuldades para os seus adversários, normalmente. Mas o Vitória é um time fraco, né? Comparado com o Flamengo é um time fraco. Comparado com o Sampaio Corrêa, o Vitória é um time muito mais forte que o Sampaio Corrêa. Não dá nem para discutir também quanto a isso. Então, eu acho que ontem o Flamengo fez o que tinha que fazer, cumpriu o seu papel, até de forma protocolar. Os gols foram saindo assim, de forma absolutamente natural. O Flamengo sem forçar a barra, sem forçar. Se o Flamengo forçasse mesmo, teria esse placar teria sido de 10, 11 por aí, né? Foi 7, o Flamengo sem forçar. E aí entrou no final lá o Wallace, né, que parece que não vai mais para o Red Bull Bragantino. Entrou um menino lá, o Douglas, né? Muito bom garoto, fez o gol dele lá também, com o passe do Bruno Henrique. Muito bom, é bom esse menino, muito bom. Já tinha falado dele no jogo anterior, quando ele jogou contra o Mirassol lá, no último jogo de 2025 pelo Brasileiro. Dito isso, uma coisa que me chamou a atenção na sexta-feira, fala do respeitadíssimo Juca Kfouri, o jornalista Juca Kfouri, do UOL. O Juca Kfouri é corintiano, todo mundo sabe disso. O Juca Kfouri, logicamente, que ele está muito feliz, porque ele é corintiano, tem que estar feliz, não vai ficar triste com o time dele ser campeão da Supercopa em cima do Flamengo. Não, tem que estar feliz, lógico, todo corintiano tem que estar feliz. Como todo rubro-negro estaria feliz se tivesse ganho. Obviamente que isso é normal. O que não é normal é essa contínua, ainda mais vindo de quem que é um cara super inteligente, esclarecido, vivido, conhecedor profundo do futebol, né, por ter coberto várias Copas do Mundo, viu Pelé jogar, Garrincha, Didi, Newton Santos, Tostão, esses caras todos. Enfim, viu muita gente boa jogar, continua trabalhando, cobrindo o futebol, como jornalistas cobrem futebol. O jornalista não trabalha com futebol, jornalistas cobrem. Quem trabalha com futebol, já falamos isso aqui inclusive anteriormente, quem trabalha com futebol, treinador, preparador físico, massagista, fisiologista, roupeiro, segurança dali do clube, esses caras trabalham com futebol, no futebol. Quem trabalha cobrindo futebol é jornalista. O jornalista não trabalha com futebol, trabalha cobrindo futebol. Né? É coisa diferente. Da mesma forma que o jornalista que trabalha com basquete, ele cobre basquete. Trabalha com a Fórmula 1, cobre a Fórmula 1. Trabalha com a natação, cobre a natação. O jornalista faz papel de cobertura, como o jornalista sempre, normalmente fala. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente o jornalista fala, nós que trabalhamos com futebol, não. O jornalista nenhum trabalha com futebol. O jornalista cobre. Ponto final. Cobre os acontecimentos. Analisa. Ponto final. Juca Kfouri é um cara que cobre futebol há muitos anos. Já trabalhou em vários lugares por aí. Ainda assim, ele caiu na falácia que muitos corintianos caem, de achar que a torcida do Corinthians ela é a marca do Flamengo, ela é mais importante que a do Flamengo, ela é mais poderosa que a do Flamengo. Porque o Juca Kfouri, na sexta-feira, no de bola, ele disse que, a seguinte frase, foi mais uma invasão corintiana lá em Brasília. A invasão corintiana. Ele deu até o gatão de ouro para a invasão corintiana em Brasília. Ali, para quem viu o Flamengo e Corinthians, estava meio a meio. Que, logicamente, né, foi vendida a mesma quantidade de ingressos para as duas torcidas. Então,
Isso que chamam de invasão, vamos lá. Isso que chamam de invasão, que o Juca Kfouri caracteriza como invasão, ocorreu nos anos 70, 1976, aqui no Rio de Janeiro, quando Francisco Horta, então presidente do Fluminense, permitiu que muitos corintianos atravessassem a Via Dutra e invadissem de fato o Maracanã, Fluminense e Corinthians no Maracanã, né? Na época até o Rivelino, ele estava jogando por um desses dois clubes, já tinha jogado no Fluminense, enfim. O Rivelino tinha ligação com o Corinthians nessa época, com o Corinthians e com o Fluminense. Por conta disso também, anos 70, enfim, por conta disso também que houve até essa mobilização grande da torcida do Corinthians. 2000, né? Eu lembro disso, que eu estava assistindo o jogo, e eu estou à vontade para falar porque eu sou de torcida organizada desde 1992, que eu sou da raça rubro-negra. Eu já convivi muito com a galera da Gaviões da Fiel, já troquei ideia, quase troquei camisa por boné, que eles chamam de bombeta, já tive camisa da Gaviões, duas inclusive, que eu me desfiz dessas camisas. Enfim, eu estou à vontade para falar porque eu sou de torcida organizada desde 1992. A primeira vez que eu entrei na sala de torcida organizada foi em 1987, eu tinha 14 anos, quando eu entrei na sala da Falange. Depois entrei na sala da torcida jovem, vi até uns manos lá tocando tambor. Aí depois eu fui para a sala da raça em 1992 e fiz a minha carteirinha da raça. Quem fez minha carteirinha da raça foi o Bocão, né? Bocão, que é um dos fundadores da raça, diga-se de passagem. Eu tinha essa carteirinha, infelizmente eu perdi essa carteirinha, com uma série de outros documentos que eu perdi alguns anos atrás, infelizmente. E até ingressos do show do Ramones, ingressos do show do Rush, ingressos do show do Spy vs Spy que eu tinha, estava tudo dentro da minha carteira, infelizmente eu perdi, que eu guardava como souvenir. E aí, dito isso, eu estou à vontade para dizer que eu conheço as torcidas organizadas, conheço gente da Gaviões, conheço gente da Força Jovem, gente da Young Flu, eu conheço, porque eu sou de torcida organizada há muito tempo. E quando se fala em invasão corintiana, ocorreu em 76, sim, de fato, muito em função do Horta, como a gente falou. Ocorreu em 2000, de fato, porque era só atravessar a Dutra, né? Agora, e o Juca Kfouri falou da invasão corintiana no Japão. Bom, existem muitos paulistas que moram no Japão, por isso que quando o Corinthians jogou lá contra o Chelsea, tinha muito mais torcida do Corinthians, até porque os europeus não ligam para Mundial Interclubes, não ligam, normalmente os europeus não ligam, e aí eles nem foram, obviamente, ainda mais sendo no Japão, do outro lado do planeta, mas tinha muitos corintianos lá, eu vi o jogo Tite campeão, né, do Chelsea, que tinha inclusive Davi Luiz na zaga, né, um Chelsea, apesar de ser um Chelsea fraco, mas era um Chelsea então campeão da Champions League, e aí o Corinthians foi campeão do mundo ganhando do Chelsea, Guerreiro, naquele time lá ainda, enfim, beleza, houve uma invasão corintiana lá, mas agora, vamos raciocinar porque nós somos pessoas inteligentes. Para você invadir, para ser considerado que uma torcida invadiu um outro lugar, significa dizer que aquela torcida nunca está lá. Ela precisa invadir, ela precisa se deslocar. Essa torcida nunca está lá. Essa torcida é minoria naquele lugar. Quando ela invade um lugar, significa que ela é minoria. As invasões vikings, por exemplo, historicamente falando, já que eu falei de história aqui, os vikings eram minoria na Europa Ocidental ali, onde tem hoje a Inglaterra, por exemplo. O Iron Maiden tem até uma música chamada Invaders, que fala dessa invasão dos vikings, porque os vikings eram minoria. Obviamente, vai invadir as Ilhas Britânicas, os vikings invadiram as Ilhas Britânicas. Então, quando a Gaviões, a torcida do Corinthians, invadiu alguns desses lugares, se fez presente ali, significa dizer que eles não são dali, eles são de outro lugar, não são presentes ali. Por que nunca se disse que a torcida do Flamengo invadiu o Mané Garrincha, em Brasília, invadiu o estádio do lado, o Mangueirão lá do Pará, quando o Flamengo jogou contra o Botafogo, no final da Supercopa do ano passado? Por que nunca se disse que a torcida do Flamengo já invadiu, por exemplo, ali São Paulo, quando o Flamengo jogou, já teve jogos do Flamengo, inclusive da Copinha, a torcida do Flamengo estava em peso, inclusive Flamengo e Corinthians, a torcida do Flamengo já esteve em peso no Rio Grande do Sul, esteve em peso lá em Minas Gerais, a torcida do Flamengo já esteve em peso na Bahia, não precisa nem falar, na região do Nordeste, não precisa nem falar. Por que nunca se disse que a torcida rubro-negra invadiu tais lugares? Porque o Flamengo está em todos, os rubro-negros estão em todos esses lugares. A torcida do Flamengo, ela é a quinta maior do estado de São Paulo, a quinta maior. Ela só perde para os quatro grandes, os três da capital, que são chamados de Trio de Ferro, e o Santos, que é da Baixada Santista. O que acontece é que, como já até falou sobre isso o jornalista Mauro César Pereira, que ele mora lá há mais de 30 anos, parece, ele vê com frequência gente com camisa do Flamengo, até em dia que não é de jogo, circulando lá pela cidade de São Paulo.
E isso, segundo ele, segundo esse jornalista, isso incomoda jornalistas paulistas, incomoda os paulistas. Incomoda os paulistas. Porque torcedores do Flamengo se fazem presente em todos os lugares. Significa dizer, simplesmente, que a torcida do Flamengo é a maior do planeta. A maior do Brasil, não precisa nem falar. Então, quando você vê jogos do Flamengo em São Paulo e uma vasta quantidade de torcedores do Flamengo lá, não é porque o Flamengo invadiu. Ela não precisa invadir, ela já está lá. Ela faz parte da paisagem geográfica, populacional, demográfica. Ela faz parte daquela demografia ali. Ela está presente. O Clube de Regatas do Flamengo é no Rio de Janeiro. A torcida do Flamengo ela está presente em todos os países, em todos os lugares, em todos os estados. Aliás, o Flamengo tem mais torcida fora do Rio de Janeiro do que no próprio Rio de Janeiro. É óbvio, porque o Brasil é um país de dimensão continental e o Flamengo é um clube de dimensão hoje internacional ainda mais, justamente por conta dos últimos resultados que teve nesses últimos anos. A marca Flamengo tem se expandido cada vez mais, coisa que assombra corintianos, tricolores, botafoguenses, são paulinos e etc. Essa fala do Juca Kfouri, ela esconde uma ponta, ou melhor, um iceberg inteiro de inveja. Na verdade, é isso. Por quê? Porque esse tipo de postura, a torcida do Flamengo não precisa fazer, não precisa se deslocar em grandes quantidades, 50 mil ônibus, para lotar um lugar. O Flamengo não precisa invadir lugar nenhum. Você só invade o lugar onde você não está presente. A torcida do Flamengo não precisa invadir lugar nenhum. A torcida do Flamengo está presente ali, faz parte, repito, da paisagem demográfica. Então a torcida do Flamengo ela é a quinta maior do estado de São Paulo, que é o estado mais populoso da federação. É a quinta maior. Não deveria ser, porque tem times lá muito populares. O Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, a própria Portuguesa de Desportos. É um time popular ali. Mas o Flamengo é a quinta maior torcida. Então o Flamengo não precisa invadir quando joga contra o Grêmio ou o Inter lá no Rio Grande do Sul, porque lá tem gaúchos rubro-negros. Quando o Flamengo jogou o Mundial em clubes no meio do ano, lá nos Estados Unidos, vocês acham que saiu uma quantidade gigantesca de rubro-negros daqui para ir para lá? Aquilo ali é gente que mora no Canadá, mora nos Estados Unidos, mora no México, que foram para lá. Ou gente que mora nos Estados Unidos mesmo, que já são rubro-negros, que moram ali. Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, não sei se vocês fizeram esse exercício, em 2019, não estou falando dessa última não, estou falando de 2019, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019, muitos vídeos no YouTube, vocês podem procurar por aí, mostraram comemorações da torcida do Flamengo na Austrália, na Nova Zelândia, em lugares distantes, muito distantes. Então o Flamengo está em todos os lugares. A torcida rubro-negra está presente em todos os lugares. O Flamengo nunca jogou na Austrália, na Nova Zelândia, esses lugares aí. Nunca jogou. Portugal, o Flamengo já jogou lá. Na Espanha, o Flamengo jogou lá, mas teve torcedor do Flamengo lá comemorando. Portugal, na Espanha, na Europa, de uma forma geral, na Inglaterra. Mostrou isso em Nova York, né? Mostrou isso. Em Paris mostrou isso também. Mostrou vários. O Brasil não precisa nem falar, mostrou em vários lugares. Porque a torcida do Flamengo está presente. Ela não precisa invadir. Significa dizer que esse clube tem um alcance popular que todos invejam, todos queriam ser o Flamengo, né? Para a gente encerrar essa conversa aqui, a verdade é que todos queriam ter esse carisma, esse alcance, essa penetração absurda que o Flamengo tem. Principalmente os paulistas, principalmente os corintianos, gostariam muito de ter. E não tem, porque o Flamengo é uma força da natureza. Como nenhum outro clube, pelo menos do Brasil, é. Dado o recado, deixa o like de vocês, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Estamos juntos sempre. Isso aqui é Malvadão das Américas.